Hoje é dia de fazer exercício sobre função modular, vamos embora comigo. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, meu nome é Fábio e hoje, quase finalizando aí o nosso papo sobre função modular, né, a gente vai fazer uma batelada de exercícios aqui, mas essa aqui é a parte 1, né, a gente vai ter uma parte 2 ainda pra gente completar nossos conhecimentos aí a respeito desse tema, talvez até uma parte 3, né, ainda vou ver se a gente faz um pouco mais de exercício, que é importante. Mas antes de a gente começar aqui, muito importante, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se você é novo por aqui, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza aí que eu vou te ajudar nas suas provas, nos seus conhecimentos aí, na sua trajetória com matemática, beleza? Vamos embora aqui o que interessa, ó. Exercício de função modular, ó. Vamos direto pro ponto. Exercício número 1. Desenhe o gráfico das funções abaixo. Então, letra A. Tem essa função f de x é igual a módulo de x mais 1 menos 1 fora do módulo aí, né? Então, vamos começar e vamos fazer por parte, tá? A gente viu lá, na nossa aula de gráfico, que a função módulo de x, né? Como é que era a função módulo de x e algumas variações, né? Então, como é que era a função módulo de x? Que era aquela mais simples, né? Era aquele gráfico lá em V, né? Porque a gente não podia ter nada negativo, né? Então a gente tinha uma reta aí que era f de x é igual a x e a gente rebatia, né? A parte negativa e ficava essa forma em V. Eu coloquei ela em cinza numa curva tracejada aí, tá vendo? Essa aí é o nosso gráfico da função módulo de x, né? Então é essa que a gente está querendo. A gente está querendo essa função bem diferente aí, né? E aí, vamos pensar só no que está dentro do módulo, ó. Essa função f de x, o que tem dentro do módulo dela é o x mais 1. A gente tem aquele movimento de translação horizontal quando a gente adiciona ou subtrai um valor dentro do módulo, né? Então como é que ficaria o gráfico da função módulo de x mais 1, né? É só pegar esse gráfico da função módulo de x, esse gráfico em V que está na curva cinza tracejada, e deslocar esse gráfico na horizontal. Deslocar para onde, Fábio? Se eu tenho um número positivo ali, ou seja, se eu tenho um número sendo adicionado ali dentro do módulo, né? Eu vou transladar para a esquerda, né? Um pouco contrassenso, né? E se eu tenho um número negativo dentro do módulo, aí eu andaria para a direita, beleza? Então nesse caso, como é positivo, eu vou andar para a esquerda. Quanto eu vou andar? Vou andar o valor que está dentro do módulo. Então se eu adicionei uma unidade ali, eu vou andar para a esquerda uma unidade. Fazendo isso, ó, eu vou andar esse gráfico V, então para a esquerda eu vou ter esse gráfico em linha cinza, aí, a linha contínua, né? Esse seria o gráfico da função módulo de x mais 1, pessoal. Só que isso também não é o que a gente está querendo, né? A gente está querendo módulo de x mais 1 menos 1. E aí vem aquela pergunta, né? Também a gente viu nessa aula de gráfico, o que acontece quando eu adiciono ou subtraio um valor fora do módulo, né? Eu tenho um movimento chamado translação vertical. Então, eu vou fazer essa mesma translação aí para chegar no gráfico da função que a gente quer, né? Ah, Fábio, como é que você vai transladar aí? Bom, então se eu adicionar um número, né? Se eu botar um número positivo aí, sendo adicionado ao módulo, eu transladaria ela para cima, né? No sentido positivo de y, e se fosse negativo, para baixo, tá? Nesse caso, como eu estou subtraindo aí, então, um valor negativo, então eu vou deslocar para baixo. A mesma coisa, né? O valor da quantidade de unidades que tem aí, né? Então, se é menos 1, então vou transladar uma unidade para baixo. Então eu chego nessa curva vermelha aí em V, que é a função f que a gente quer, né? Esse é o gráfico da função f, então. Essa curva vermelha representa o gráfico da função módulo de x mais 1 menos 1. Beleza? Letra B. G de x é igual a módulo de f de x. Ih, Fábio, quem é o f de x? f de x é a função que está na letra A aí, né? Esse módulo de x mais 1 menos 1 que a gente já achou o gráfico, né? Então, coloquei aí, agora em cinza, tá? Essa função f, né? A função f de x que a gente tinha achado lá em cima, que estava em vermelho lá em cima, eu botei em cinza agora, tá? Então, ela está exatamente igual aí. Aí, o que você tem que reparar aqui, né? Repara que ele está botando a função f de x dentro do módulo, né? Ele quer saber, na verdade, uma função que ele chamou de g, que seria o módulo dessa função f que a gente achou em cima. Ih, Fábio, agora ferrou, né? Como é que eu faço? Repara que quando a gente definiu o módulo, o que a gente disse sobre o módulo? O resultado de um módulo, ele é sempre um valor positivo, lembra? Porque ele mede, lembra que a gente viu aquela questão da distância, né? Ele sempre representa uma distância, então a distância é sempre positiva. Então não poderia ter nessa função g, dado que ela é definida por um módulo, qualquer valor negativo. Então tudo que está negativo nessa função f aí no gráfico, na verdade vai ter que virar um número positivo, né? E aí como é que eu faço isso? Vamos pegar um exemplo qualquer aqui, tá? Eu não tenho esse ponto aí, que é o ponto menos 1, né? Menos 1 em x e menos 1 em y. Se eu for pensar nesse ponto
e substituir ele na lei da função, o que ficaria, né? Eu tenho que o f de x seria menos 1, não é assim? Módulo de menos 1 ficaria quanto? Ficaria 1, né? Então, eu teria que rebater esse ponto lá para cima. Então, quando o x é menos 1, né, o x permanece o mesmo ali, né? Menos 1, agora esse ponto ficaria o valor 1. Então, eu vou passar todo mundo que está para baixo, o mesmo número de unidades, para cima positivo. Então, eu vou pegar essa parte que eu botei em verde aí, ó, e vou rebater como se o eixo x fosse um espelho, todo mundo para cima. Vai ficar como, ó? Vai ficar essa curva em vermelho que está aí, né? Então, a função g é essa curva aí, eu vou completar toda ela em vermelho, ó. Fica parecendo um W aí, né? Porque eu rebati a parte negativa da função f para cima para definir a função g, tá bom, pessoal? Segundo exercício, agora saindo um pouquinho desse tema de gráfico, né? Vamos ver um pouquinho de equação modular. Seja f de x igual a módulo de x menos 3 uma função, a soma dos valores de x para os quais a função assume o valor 2 é. Então ele está querendo saber o seguinte, ó. Quando módulo de x menos 3 é igual a 2, quais são os valores de x que eu acho aí e qual é a soma deles, né? Então, para resolver isso aí, a gente vai abrir, né, para fazer aquelas duas equações para poder tirar um módulo e vou resolver da forma como a gente tinha visto lá, né? Ao invés de eu mudar o sinal do que está dentro do módulo, eu vou mudar o sinal do outro lado da igualdade para simplificar, né? Então, a primeira equação aí fica x menos 3 igual a 2 e a segunda equação ficaria x menos 3 igual a menos 2, beleza? Vamos resolver a primeira equação aí. X menos 3 igual a 2, então x é igual a 2 mais 3, né? Passei o 3 para o outro lado. X é igual a 5. Então esse é o primeiro valor de x que eu tenho. E na segunda equação eu tenho x menos 3 é igual a menos 2. Então passando menos 3 lá para o outro lado, fica x é igual a menos 2 mais 3. X é igual a 1. Ele quer o quê? Ele quer a soma dos valores de x, né? Então eu tenho x igual a 5, x igual a 1. Então 5 mais 1, 6. Gabarito letra C. Pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu respondo para você. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Um abraço e até a próxima.